Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltemos a falar sobre a última característica que eu numerei aqui a respeito, falando da ovelha. Falando de nós, né? Que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Toda ovelha conhece a voz do pastor. Um pastor estranho vai para pastorear a ovelha, ela não obedece. Assim como eu já te disse, a ovelha, Deus nos conhece pelo nome. Deus te conhece pelo nome. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Vou ler uma passagem aqui, aprofundar um pouquinho mais, falando sobre no livro de Samuel. Você pode estar lendo o livro de Samuel, que é muito interessante, está lendo. Estou aqui no Samuel 3. Samuel era um menino que nasceu de Ana. Ana não podia ter filho, através das suas súplicas, das suas orações. Deus atendeu o pedido dela e ela falou que se tivesse o filho, ela consagraria a Deus por todos os dias da sua vida. E quando nasceu, ela entregou, cuidou dele um tempo, entregou para o sacerdote Eli para viver junto do templo. E ele servia a Deus. Só que somente ele só conhecia Eli. Certo dia, dormindo, Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus, ou seja, a arca da aliança. O Senhor chamou Samuel, ao qual respondeu: Eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: Eis-me aqui, chamaste-me? Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e voltou a dormir. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou e veio dizer-lhe: Eis-me aqui, tu me chamaste? Eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Então, pela terceira vez, o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste, Eli? Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. E Eli falou para ele: vai e torna a deitar-te. Disse ele: e se ouvires que te chama de novo, responde: falai-me, Senhor, vosso servo escuta. E Samuel voltou a deitar-se. E Deus o chamou de novo, Samuel. E Samuel respondeu: Senhor, fala que teu servo escuta. E o Senhor falou com ele. Trazemos isso para nós, que a ovelha conhece a voz do pastor. Aqui diz a passagem que a palavra de Deus, que Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não tinha sido ainda manifestada a ele. Eu digo para você, para mim, para todos nós, você tem ouvido, nós temos ouvido a voz do pastor? Temos ouvido a voz de Deus? Ou temos ouvido a voz de outros deuses? Samuel não conhecia, Samuel estava familiarizado, ele via no templo. Ele só conhecia a voz de quem? De Eli. E quando Deus o chamou, ele achou que foi Eli, porque ele só conhecia a voz de Eli. Porque ele só conversava com Eli. Ele não conversava com Deus. Por isso que muitas vezes não conhecemos a voz de Deus, não reconhecemos a voz de Deus, porque talvez você não tenha falado com Deus no dia a dia, você não tem falado com o Senhor. Você não tem falado com o Senhor. É isso que acontece. Quando Deus nos chama,
não sabemos quem é, achamos que é Eli. Quando Deus fala com você, você acha que é outra pessoa. Uma pessoa fala alguma coisa boa para você, você acha que não é de Deus. Porque você tem acostumado, seus ouvidos estão acostumados a ouvir a voz de outros deuses, não a voz de Deus. Porque quando ouvimos, costumamos a falar com Deus no dia a dia, a oração, porque, como dizia Santa Teresa d'Ávila, a oração nada mais que é que uma conversa íntima com Deus, de você e Deus. Eu já falei na oração para vocês que quando nos colocamos em oração, devemos falar com Deus como falamos com o nosso amigo, porque Deus não nos chama de servo, Deus nos chama de amigos. E além de amigo, ele também é o nosso pastor que nos guia, que nos orienta e quer falar conosco, quer nos chamar. E precisamos ouvir a sua voz. Talvez você tenha ouvido a voz de tantas pessoas, talvez o inimigo tenha usado ouvir a voz. Você vai Por que você vai na missa? Por que você faz catequese? Nossa, você lê a Bíblia? Não. Não vai naquele encontro de jovens, não. Isso não é a voz de Deus. Isso é a voz do inimigo, tentando te perturbar, entrar pelos seus ouvidos, pela sua mente. Então nos acostumemos a ouvir a voz de Deus. Quando Jesus ressuscitou, que a pedra tinha rolado, estava lá 2 anjos, e Maria Madalena estava ali no sepulcro, chorando, de cabeça baixa, porque ela não sabia onde que estava o corpo do seu mestre, de Jesus. Ela olhou para trás e ela não reconheceu que era Jesus, achou que era um jardineiro. E ela falou: aonde puseste o corpo do mestre? Falai para mim que eu quero ir lá, para cuidar do corpo dele. Jesus diz para ela: Maria. E o que ela diz? Rabone, mestre. Ela reconheceu a voz do pastor. Será que você tem reconhecido a voz de Deus? Reconheceremos a voz de Deus. Você vai reconhecer a voz de Deus? Quando você começar a falar com Ele, no seu dia a dia, você vai ouvir a voz dEle. Tenha certeza disso, que Deus quer falar com você a todo instante. Que a gente eu peço a graça de Deus, do Espírito Santo, que nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do Senhor. Amém? Fique com Deus. Espero que todo esse ensinamento, desse encontro, tenha certeza que nós somos ovelhas do seu rebanho e não nos devemos nunca, jamais afastar da presença do pastor. Devemos sempre sentir o cheiro, acostumar com o cheiro de Deus. Assim como sentimos o cheiro da nossa mãe, do nosso pai, da nossa casa. Às vezes viajamos para longe, é gostoso o nosso passeio, mas sentimos às vezes saudade da nossa casa, do nosso lar, do nosso aconchego. Como é bom retornar para casa. E como é bom retornar para os braços de Deus, para os braços do Pai, para os braços do pastor. É isso que Deus nos quer fazer. Deus quer te pegar no colo. Deus quer que você jamais se afaste da presença dEle e sempre escute a sua voz. Amém? Fique com Deus. Até o próximo encontro. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Fique com Deus. Amém.